Estaria o Plano Real mascarando a inflação do Brasil? Pois é, essa questão eu levantei agora porque eu tinha visto um post no Facebook, né, de uma pessoa comentando que as embalagens daquele biscoitinho goiabinha, né, da Piraquê, eles foram reduzidos a quase a metade, né? Vou ver se eu consigo a imagem e coloco aqui na descrição para vocês, já que eu não edito esses vídeos aqui do Caçador de Marajás, né? Esses vídeos saem sem edição, então vou ver se eu deixo aqui na descrição para vocês abrirem a imagem, tá? Claro, tem que verificar a veracidade da imagem, evidentemente, mas vocês percebem que isso é uma coisa que você presencia no seu dia a dia, né? Se você for no mercado agora, você realmente vai comprar muito menos itens, né? Com, com a mesma quantidade de dinheiro, a mesma quantia, o mesmo montante que você tinha há 10, 15 anos atrás, né? Isso é um fato, né? Até porque já foi contabilizado, né, que até pelo próprio Banco Central, você vai lá na calculadora cidadã do Banco Central, para você corrigir valores pela inflação, né? E você consegue descobrir que o real, né, a nossa moeda, o real, ele desvalorizou, teve uma desvalorização, ou seja, melhor dizendo, uma inflação acumulada de mais de 500% em todos esses 25 anos aí de lançamento do Plano Real, tá? Bom, e o que isso significa? Significa que você perdeu ali quase 7 vezes, né, o seu poder de compra. 7 vezes. Quase isso. Arredondando é 7, né? 6,9. Isso seguindo o índice do IGPM, né? Você tem outros índices também que levam em conta a cotação do dólar. Aí esse índice chega a 8 até. É absurdo. É absurdo. Então eu fiz esse levantamento aqui para conversar um pouco com vocês, né? Porque na época o Dr. Enéas, inclusive, já dizia que o que estava mantendo ali o plano funcionando era justamente ali as altas taxas de juros, né? E o aumento dos impostos. Estava segurando o plano para que ele não estourasse. Uma hora esse plano iria estourar. Olha, nós tivemos a crise cambial lá para 2002, né, 2003, quando nós acabamos ali com o lastro $1, R$ 1, né? E aí nós tivemos ali uma certa crise cambial, né? É quase o que estamos vivendo hoje, só que sem, sem corrigir pela inflação, é claro. É quase o que a gente está vivendo hoje. Só que na época, claro, os R$ 2 era bastante coisa, né? $1, R$ 2, e se você corrigir pela inflação, de fato, você vai ter um câmbio parecido com o que tem hoje, um pouco menor, é claro. Nada absurdo quanto nós temos hoje. Então, de fato, é uma coisa muito... uma coisa reflexiva, né? Uma coisa a se pensar a respeito. Porque se antes nós estávamos travando o câmbio, né? Não chegava a ser câmbio fixo, né? Eram as bandas cambiais, né? Você tinha ali o equivalente de reservas em dólar no, no Banco Central, nas reservas cambiais, que conseguiam manter essa âncora, né, esse valor aí, R$ 1, $1. Claro que hoje em dia nós vemos aí essa forte desvalorização e o dólar chegando a 5,61, o dólar está a 5,61 nesse exato momento, tá? E isso é absurdo, né? Depois que destravaram tudo, depois que destravaram ali o câmbio, é claro que o câmbio realmente tem que estar destravado, tá? Ele não pode estar fixo ali artificialmente, porque isso provoca distorções econômicas, né? Eu pessoalmente sou contra qualquer tipo de distorção econômica, tá? Bom, a subsídio até vai, né? Mas outras distorções ali, eu acho que já são muito forçar a barra demais, né? Aí você pega a taxa de juros aqui na China, né? Vamos comparar os emergentes. O Brasil ele é o único emergente que está em 2% a taxa de juros, 2%. É a taxa de juros mais baixa, a mínima histórica, né, do Brasil. É a mínima histórica. Só que o problema é que o mercado tá pedindo um deságio, né? O mercado ali tá querendo mais para poder comprar a dívida do Brasil, né? As LFTs, né? O mercado tá pedindo ali 8%, 6%, tá pedindo uma taxa absurda, entendeu? Para esse momento. Então tá ficando difícil para o Brasil rolar a dívida pública, né? Tá ficando difícil para ele refinanciar essa dívida. Porque essa dívida ela é financiada, evidentemente, né? Alguns papéis são financiados ali através desse índice. Então, quando você mexe nesse índice, você está justamente, é como eu digo, né? Definindo o valor do dinheiro e definindo quanto você deve, né? Praticamente, né? Basicamente é isso. Então, na época, quando você tinha ali o lançamento do Plano Real, você tinha taxas de juros absurdas, né? Acima de 40%, 45% ao ano. Era uma coisa absurda, que era para atrair investidores, né? Especuladores, a meu ver, né? Porque
sinceramente, eu não vejo LFT, eu não vejo títulos de dívida como um investimento. Essa é uma visão pessoal minha, tá? Você pode discordar à vontade, mas eu não vejo isso como investimento. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje eu consigo explicar para vocês o que está acontecendo, né? Embora eu não seja um economista, dá para você entender o cenário aí com alguns fatos, né? Maior fuga de capitais da história, tá? Capitais internacionais, maior fuga de capitais ali. Por quê? Porque não está sendo rentável investir no Brasil, nem a curto prazo, nem a longo prazo, nem a médio prazo, não está sendo rentável no geral investir no Brasil, porque as taxas de juros baixas, né? O Brasil é um país emergente, o Brasil é um país inseguro politicamente, economicamente também. E então, cara, a não ser que você ofereça uma coisa, um presentinho, né, para os investidores, né, os especuladores, eles não vão querer investir aqui. Logo, a moeda vai perder valor frente ao dólar, né? Porque esse pessoal investe em dólar. Eu não vou usar a palavra investe aqui, mas de novo, né? Esse pessoal ele especula em dólar, ele aplica em dólar, tá? Daí você enche ali os cofres ali, você enche os cofres ali do governo e você tem mais oferta de dólar na economia. Lei da oferta e da procura, já sabe que o dólar vai descer, né? No caso, o real vai valorizar, vai apreciar frente ao dólar, tá? Então é isso que acontece. Tá? Frente a todas essas incertezas da pandemia, né, nós ainda temos essa fuga de capitais, não só pela redução das taxas de juros, mas também pela insegurança política, pelas incertezas políticas aqui no Brasil. Né? A tal da renda cidadã, né, que vai pegar dinheiro de precatório, enfim, esse monte de coisa aí, está gerando uma incerteza absurda no mercado e é por isso que o dólar está mais caro do que deveria estar. Né? Se daqui a pouco resolverem cortar a Selic de novo, resolverem cortar, a reunião do Copom, né, a Comissão de Política Monetária não definiu outro corte, né, eles mantiveram ali em 2%. Mas vamos supor que eles zerem a taxa de juros, vamos zerar a taxa de juros. O Brasil ele não é um país desenvolvido, quer dizer, o governo Bolsonaro ele é, né, porque ele deixou de ser classificado como um país em desenvolvimento, né? Mas enfim, essa é outra questão. Mas o Brasil, na prática, ele não é um país desenvolvido. O Brasil, na prática, ele é um país emergente. Tá? Que está ali meio termo, tem algumas características de país subdesenvolvido e características de país desenvolvido. Né? Algumas poucas características. É o meio termo. Né? É o meio termo. Então, gente, essa alta do dólar vai levar um tempinho para acabar. Tá? O dólar vai ficar aí num patamar alto por um bom tempo, até porque os cortes na taxa de juros já estavam sendo feitos desde 2019 para cá. O pessoal fica falando, mas a pandemia ela piorou muita coisa, eu concordo. Só que já era uma tendência a taxa de juros cair, o que não estava errado. O problema é ela cair muito, tá? Porque a gente já viu um fenômeno que está acontecendo agora, que é a volatilização do câmbio. O que é a volatilização do câmbio? Justamente o dólar hoje está valendo 5,61, daqui a 2 horas está valendo 5,70 ou 5,40, ou seja, são quedas bruscas ali em curto período de tempo. Ou seja, uma volatilização gigante. Então fica difícil você precificar as coisas, entendeu? Fica difícil você ter alguma referência, porque o câmbio de hoje ele vale daqui a uma semana. Só que o câmbio daqui a 2 horas vai valer daqui a uma semana também. Então como que você precifica isso? É difícil, entendeu? É difícil você não ter um valor exato daquela moeda. Então, se a taxa está muito baixa, eu acredito eu, tá? Se você zerar a taxa Selic, você vai causar uma volatilização muito pior. Talvez de 2, 3 dígitos, né? Seja uma coisa aí absurda. Eu não quero ver isso, tá? Pelo amor de Deus, eu não quero ver isso. Fora que o deságio, né, o refinanciamento da dívida, os juros futuros, né, que o Brasil vai ter que pagar para refinanciar sua própria dívida, e que você e eu teremos que pagar, provavelmente vai dobrar. Né? Talvez o mercado vá requisitar aí uma taxa de 16%, não sei, estou chutando aqui. Tá? Mas é o dobro, né? Que hoje estão cobrando 8%. Estão querendo 8% de deságio ali, é o presentinho, né? Porque ninguém quer investir no Brasil. Ninguém. Tá? Justamente por conta de todos os fatores que eu disse. E então não se espantem quando vocês virem ali embalagens menores, de produtos menores, né, com o dobro do preço. Isso está acontecendo. Tá? A nota de R$ 200 é o reflexo da inflação acumulada do real. Muitos economistas famosos dizem isso, não sou eu que estou dizendo. São fatos. Isso é um fato. São fatos, né? Então, não se espantem, tá? Quando vocês virem ali um Kinder Ovo sendo vendido
desse tamaninho, metade do tamanho, um quarto do tamanho, enfim. Não se espantem quando vocês virem esse tipo de coisa, porque está acontecendo, tá? Isso vem acontecendo, isso acontece já há alguns anos aí, né? Há pelo menos umas 2 décadas, né? Porque a tendência dessas moedas é se desvalorizar mesmo, tá? São moedas inflacionárias. Elas vão se desvalorizando de fato, tá? Mas aí o pessoal fala: "Ah, João, mas a pandemia, essa é uma pandemia deflacionária, né? Porque não tem ninguém comprando, não tem ninguém, a demanda está muito fraca". De fato, gente, a demanda está realmente fraca. Só que, o que acontece? Uma hora a gente tem que voltar, né? A gente tem que voltar a produzir. E pela demanda estar fraca, que indica depressão econômica, é justamente o que levou o Bacen, o Copom, a diminuir ali as taxas de juros para tentar reaquecer a economia. Porque quando você diminui as taxas de juros, você gera oferta de dinheiro na economia. Então o empréstimo fica mais fácil. Vale lembrar que as taxas de juros elas definem ali o valor geral dos juros cobrados pelos bancos comerciais para te oferecer empréstimos. Para pessoa física, pessoa jurídica, enfim, para oferecer empréstimos no geral. A taxa de juros é a taxa mãe da economia. É quem vai mandar ali nessa questão. Embora alguns bancos extrapolem nessa referência, cobrando juros altíssimos ainda, mesmo que a taxa de juros esteja baixa, a grande maioria está seguindo sim. A grande maioria está com juros bem controlados, tá? E está fácil conseguir um empréstimo em bancos comerciais. Então, você aumenta a oferta de dinheiro na economia, é isso que está acontecendo. Evidentemente, nós vamos ver aí um processo inflacionário, já estamos vendo um processo inflacionário, né, de fato. Está aí essa imagem do biscoito, né, piraquê sendo reduzido à metade. E, gente, alguns estímulos são necessários, tá? Mas você exagerar, o exagero sempre é ruim. Beber água, todo mundo tem que beber água, beber água faz bem para a saúde. Você não pode exagerar, você não pode beber muita água, senão você perde todos os seus nutrientes, né? Enfim, é isso, gente. Então, faça uma reflexão a respeito disso e vamos debater aí mais sobre economia do Brasil, mais sobre macroeconomia, mais sobre o que está acontecendo no mundo, no Brasil. E é isso aí. Fiquem em paz.